Cara, o curso é difícil do início ao fim. É porque tu corre muito, corre toda hora, corre todo dia. Então, psicologicamente, você precisa estar bem preparado, porque o desgaste mental é muito maior do que o físico, na minha opinião. Ali você está... E hoje, no nosso treinamento que a gente faz, né, para pessoas e empresas, o que a gente faz é treinar, levar essa metodologia. Óbvio que não tem, a gente não bate, mas a gente leva experiência, a gente leva a própria estudos científicos que a gente leva e mostra para as pessoas como elas podem desenvolver um mindset de operações especiais. E Carol Dweck fala, né, no Mindset, naquele livro que você tem ali. Carol, ela fala sobre a diferença das pessoas que vão fazer sucesso para as pessoas que não vão fazer sucesso, né? E as pessoas que fazem sucesso são aquelas que têm mentalidade flexíveis. Porque as pessoas com mentalidade fixa, elas vão quebrar, elas vão fracassar. E até a gente conversa muito e a gente fala, não é porque você é um policial de operações especiais que você tem a mentalidade de um operações especiais. Porque o que a gente está levando hoje para as pessoas é a necessidade de você ter a coragem de mudar todas as suas crenças, a coragem de você mudar todas as suas ferramentas para você mudar os resultados que você tem na sua vida hoje. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu estudei Kabbalah. Não sei se você já ouviu falar de Kabbalah. Já ouvi falar. E tem um grande rabino que ele fala o seguinte. Cara, se você está achando uma casa apertada, você pega as ovelhas e coloca para dentro de casa. Aí depois de um mês você tira elas. Aí você vê como é a sua casa, né? E a gente, assim, a nossa sociedade hoje é a sociedade do conforto. Né? A gente não passa diversidade nenhuma, pô. Nenhuma. E eu me lembro que a gente ia fazer uma viagem aqui para Recife. A gente vai viajar daqui para Recife pela polícia. 200 e poucos quilômetros. É longe, pô. A gente achava longe, tal, coisa cansativa. Aí eu fui para Brasília. Daqui para Brasília. Cara, aonde a gente chegava o ponto... Não, ainda falta como de Natal a Recife 1000 vezes. Cara, hoje eu vou para Recife, sim, como quem eu vou ali do outro lado do rio. Ou seja, as dificuldades que a gente passa, esse treinamento que vocês passaram e que a gente passa... Cara, deixa a gente muito mais forte. Sim. Só que prepara para uma coisa, mas não prepara para outra, que foi onde eu ruí, né? E ele me deixa forte para ser um policial de operações especiais. Mas se eu levar essa fortaleza e esse comportamento e esse pensamento para uma outra área da minha vida, talvez ele não funcione. Não funciona. Porque em outra área da minha vida eu vou precisar ser flexível, que é dos atributos do nosso curso também, da nossa segundo pilar, né? É o último. Porque assim, o que eu sou no BOP serve para o BOP. Né? Mas o que eu preciso ser para ser um empresário de sucesso é completamente diferente. Então eu preciso saber que quando eu estou no BOP eu preciso ser de um jeito e quando eu estou como empresário eu preciso ser de outro. E essa flexibilidade que faz a gente ter sucesso. Né? A capacidade de se adaptar, mudar tudo que é necessário para alcançar um novo resultado. E tem cara que ele é o mesmo em todos os ambientes. Aí ele quebra, porque qual foi a espécie que sobreviveu sendo a mesma em todos os ambientes? Não teve, ela teve que se adaptar. Então não são os mais fortes que evoluem, que progridem, que evoluem a espécie. São os mais adaptáveis, os mais flexíveis. Então se eu pegar a minha maneira de me comportar, e eu fiz isso, de operações especiais, de policial de operações especiais e levar para as outras áreas, talvez tenham pessoas ali que não vão entender aquele meu comportamento, aquele meu tipo de pensar. Ali eu afasto, ali eu mato, ali eu quebro o ecossistema daquele lugar, que foi o que eu fiz. Então, assim, eu, como operações especiais ali dentro do BOP, comportamentos e pensamentos adequados para aquela área. Só que se eu levar esse para outras áreas, eu quebro. E quando eu falo que às vezes até um policial do BOP não tem a mentalidade de operações especiais para a vida, é porque às vezes eu vou estar me comportando como um policial do BOP onde eu não deveria estar me comportando, às vezes no meu seio familiar, e aí eu estou destruindo a minha família, como eu fiz com a minha, né? Em alguns momentos. Pessoas não conseguiam ficar perto de mim, né? Perdi convívios, perdi relações.
Então, assim, porque eu tinha uma maneira de me comportar que servia para um ambiente e não serve... Por exemplo, eu tinha um hábito horroroso de xingar, pô. E xingar num ambiente militar, principalmente num ambiente de operações especiais, é algo como falar eu te amo pro outro cara. Isso tem estudo. Eu tenho um estudo no livro Guerra que mostra essa relação do xingamento. Só que se eu levar isso para uma outra área, as pessoas não vão entender. E se eu achar que ela tem que entender, não. Quem tem que entender sou eu. Quem tem que me adaptar ao outro sou eu. E isso é ser operações especiais na vida. Então, o nosso trabalho é esse. É criar a mentalidade de operações especiais, pegando o lúdico do operações especiais, que é o quê? O que o operações especiais faz? Ele atua na mata, ele atua no mar, ele atua na favela, ele atua em todos os ambientes. Só que ele não atua do mesmo jeito, pô. Porque se ele levar as mesmas características da mata para o mar, ele vai morrer afogado. Se ele levar para o gelo, ele vai... Você está entendendo? Ele se adapta ao ambiente. Ele conversa da forma adequada com o ambiente. Ele se porta de forma diferente. Então, saber fazer essa mudança é necessário em todos nós. E a gente entendeu que os atributos, né, a metodologia que a gente desenvolveu, que a gente consegue hoje. Hoje eu tenho... Nós temos alunos que tinham 140 quilos, está com 90, fez operação. Hoje o cara está feliz pra caramba, conseguiu. A gente tem alunos que saíram da favela, estão morando na Europa. A gente tem alunos que viu a possibilidade na casa dele de construir a escola de luta dele. Estava trabalhando para os outros. Então a gente está conseguindo levar uma filosofia e uma metodologia que a gente desenvolveu baseado nessa experiência. E na nossa experiência pessoal de ter tido o sucesso, mas também em alguma área da nossa vida a gente ter fracassado. Porque nós temos várias áreas e nós precisamos cuidar dessas áreas da vida de forma diferente, cada uma delas. É porque o ser humano ele é composto de diversos pedaços, né? Então ele precisa da sociabilidade, ele precisa do afeto em algum momento da vida dele. O tempo todo. Tem uma pesquisa feita em Harvard, eu falei no Stories esse dia. Foi uma pesquisa que está no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se tu tem ali. E ela dura 40 anos. E eles queriam entender o que levava as pessoas ao sucesso, né? A diferença. O que fazia diferença na vida das pessoas de sucesso. Eles acompanharam um grupo durante 40 anos. E no final eles perceberam que aqueles que tinham criado um vínculo social maior eram os que tinham mais sucesso. Exatamente. E sucesso não estou falando de dinheiro, mas de felicidade, de realização. E eles perceberam que os alunos que tinham família, foco em família, amigos e convívio social eram os que mais progrediram. E os alunos que, quando as provas ficavam difíceis, eles se isolavam e estudar sozinho, esses iam deixando a faculdade, esses iam parando, sabe? Então, assim, a gente precisa entender a importância disso. Só que a forma como eu me socializo com minha patrulha não é a forma como eu vou me socializar com a minha família. E se eu fizer isso, eu vou quebrar provavelmente a minha família. Se eu tratar minha esposa com a mesma... Dá 30 para tratar com a rusticidade que tratam? Não dá. Então, a mentalidade, quando a gente fala de mentalidade de operações especiais, não é de operações especiais que combate, mas é com a filosofia de capacidade de se flexibilizar para ter o melhor resultado em todas as áreas da minha vida. Porque a vida é o equilíbrio. A gente estava falando sobre isso, né, Trento? A vida é estar equilibrado em todas as áreas. Se uma área tiver muito e a outra tiver pouco, tu vai estar mal em alguma coisa. Sabe o que eu estou vendo aqui, cara? Que a gente precisa estender os horários. Porque isso aqui é podcast para 5 horas cada um. Mas vamos você falando sobre isso aí, sobre os afetos, sobre o ciclo social, sobre esse jeito Harvard de ser... Uhum. O que é que acontece? Quando a gente tem um amigo muito próximo, quando a gente tem um ciclo familiar muito próximo, um grupo social muito forte, tipo, mentalmente, virtualmente, você se estende ao outro. Uhum. É como se o outro fizesse parte de você. Somos a média, e você né? fica maior. É. E você fica maior. Literalmente você fica maior. Exatamente. Então, quando você não consegue fazer esses laços sociais, você não consegue fazer isso,
você se sente mais isolado. Claro, e tu quer ver? A miséria, ela gosta de... A miséria, ela atrai, né? A miséria ela gosta de companhia. Porque ela é muito mais fácil de ser vivida. A miséria é fácil de ser vivida. Não mentalmente, mas ela exige menos energia. Então, eu duvido que tu pega um cara que tem sucesso na vida e que tu conta o que tu quer pra ele e ele vai falar, tu não vai conseguir. Esquece isso. Geralmente as pessoas que vão te desanimar são pessoas ou que te amam, como a minha mãe e meu pai, que não queriam que eu fosse policiais, mas não porque eles não queriam o meu sucesso, porque eles me amavam tanto que eles tinham medo de me perder. E aí eu preciso entender quem tá falando comigo por amor e não botar a culpa. Tá vendo? A senhora não me apoia em nada. Cara, minha mãe me ama tanto que ela tem medo que eu morra e ela... Meu filho, por favor, não. E eu preciso ter maturidade para entender isso. E não achar que minha mãe tá torcendo contra mim. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que vai falar para você não fazer alguma coisa. Que ela tem tanto medo de que você sinta dor e que ela tenta falar para você não ir. Mas ela fala por amor.